Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta noite mais uma vez. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma grande festa, onde as nossas crianças subiram aqui ao púlpito e representaram, trazendo uma mensagem para suas mães. Eu cheguei a ver, vou até aqui falar isso, algumas mães saindo aqui com lágrimas nos olhos, de tão era a presença de Deus e o carinho, com que as crianças de diversas idades se apresentaram aqui para demonstrar, para transmitir esse carinho e essa mensagem nos Dias das Mães para as mães. Então, quero também fazer esse convite a você que está aí nesta noite nos assistindo via YouTube, saber que você é muito bem-vindo, se você está comigo aí, dá um like, toca aí, mostra que você está com o pastor aqui e se desejar também, escreva uma mensagem. Eu quero para você, mamãe, desejar um feliz Dia das Mães. Amém, queridos? Como já falei, hoje pela manhã foi um culto muito maravilhoso, onde a igreja estava aí com um número máximo aí de pessoas e crianças, e foi assim uma festa. Nós sabemos que Dia das Mães já ocupa um lugar especial entre as datas comemorativas e principalmente nas igrejas, que é honroso, nós homenagearmos as nossas mães, porque isso é bíblico. Além disso, como pastores, nós devemos trazer uma palavra, não que seja necessário, mas trazer uma palavra para confortar, para alimentar, para motivar você, mamãe, que está aqui conosco. O estadista americano e 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, disse acertadamente uma frase muito linda. Ele disse assim: as mãos que embalam o berço governa o mundo. Por que ele falou isso? Ele declaradamente, algumas frases, alguns ditos dele, como presidente, ele falou que deve tudo à sua mãe. Para chegar onde ele chegou, foi por conta da sua mãe. As mães, antes de embalar o berço, queridos, ela carrega um filho na alma, nos sonhos, no ventre, nos braços, no seu coração. Os filhos crescem, mas continuam sendo amados e com o mesmo desvelo. Os filhos batem asas do ninho, mas as mães continuam velando por eles em oração. Os filhos geram outros filhos, mas as mães abrigam todos debaixo de seu braço, generosos. Esse é o papel de uma mãe. Esse é o papel de uma mulher guerreira, que todos nós temos. Se hoje nós não temos a nossa mãe, é óbvio que é a vontade do Senhor e nós não estamos aqui para falar qualquer outra coisa diferente. Por essa razão, querido, eu imaginando e pensando e orando diante do Senhor durante essa semana, me veio uma frase, um nome, para que eu possa estar titularizando essa mensagem: mãe, nunca desiste. Por essa razão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24 ao 28. Se você tem o seu smartphone, a sua Bíblia, abra. Caso você não tenha, nos acompanhe pela tela. Diz assim a palavra do Senhor: havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou-o à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives,
eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Eu creio, Deus, que assim como pela manhã nós fomos tão abençoados pela palavra que foi liberada, não tenho dúvidas, Senhor, que o Teu Espírito, que a Tua graça, que o Teu manifestar estará nos usando e fazendo que os nossos corações se abram, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. Normalmente nós falamos dos filhos, aqueles que foram usados por Deus, aqueles que cresceram, aqueles que foram alimentados e alicerçados na palavra do Senhor, conforme nós falamos sobre o apóstolo Paulo, que foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel, assim como nós falamos de tantos outros homens de Deus, que a Bíblia nos mostra que veio a ser um homem usado por Deus. Mas, por um motivo bem maravilhoso, vamos dizer assim, e honroso, eu gostaria de tratar sobre a mãe desse rapaz, a mãe dessa criança, a mãe deste menino que nós acabamos de mencionar. Sabemos que os filhos nascem, crescem e ganham sua vida estrada fora. Isso é natural para todas as famílias. Não há sequer uma família em nosso meio, ou até mesmo aquele que nós não conhecemos e conhecemos, que não passe por isso. Que os filhos nascem, crescem, reproduzem e mete o pé. É normal. Não se assustem, mãe, pais de primeira viagem, isso aí é normal. E é notório também que nós temos aí um grande repertório na Bíblia, que se fala, que coloca para nós um grande acervo de pessoas como mães, que trazem um conteúdo, uma experiência, um exemplo para todos nós. Mas eu gostaria de falar sobre esta mulher, esta mãe, de nome Ana. Uma mulher que a sua sentença estava certa, estava fechada. A possibilidade de ser mãe era zero. Mas, como o título que eu dei a esta mensagem, Mãe Nunca Desiste, preste atenção, meus irmãos, que Ana era estéril e vivia uma vida poligâmica. O seu marido Eucana tinha Ana como a sua mulher e tinha Penina, e provavelmente você já conhece a história. Era a sua concubina, a Penina. Ana era estéril, tinha o coração do seu marido, tinha o amor do seu marido, tinha a provisão do seu marido, mas não tinha filho com os seus maridos, porque ela era estéril, o seu ventre era seco. E diz a Bíblia que Penina, sua rival, a provocava em todo o tempo. Diz a Bíblia que Penina tirava sarro da cara de Ana, a ponto de levar a ela em uma tristeza muito grande, e só lágrimas era derramado por esta mulher, por esta Ana. E diz a Bíblia que ano a ano eles subiam ao templo para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. Eucana sacrificava para Penina e para os seus filhos. E diz a Bíblia, querido, que para Ana, Eucana sacrificava 2 vezes mais, porque ele a amava. Só, querido, que a sua rival, como eu já falei, perturbava tanto esta mulher, esta jovem, a ponto de lhe tirar ao próprio sossego.
A Bíblia diz que ela chorava amargamente, e lhe tirava também a vontade de se alimentar, a vontade de comer. Por outro lado, o seu marido não encorajava, mas obviamente porque a Bíblia diz que ele amava, e se a Bíblia diz que ele amava, é óbvio que ele nutria esse carinho, ele nutria esse amor pela sua esposa, a sua primeira esposa. Mas ele chega a dizer algo que provavelmente para aquela pessoa que deseja, que tem essa vontade, quem é que casada não gostaria de ter em suas mãos um filho? E ele chega a dizer para ela, talvez num ponto de poder apaziguar, trazer uma tranquilidade para ela e dizer: não vale eu mais do que 10 filhos para ti? Talvez essa palavra de um homem apaixonado, de um marido que zela por sua esposa, cairia muito bem no seu ombro, no seu peito, onde você, assim como eu, que se depara com a sua esposa meio angustiada, meio atribulada, meio agitada, e você coloca ela no seu peito e diz: filho, eu estou aqui, pode contar comigo para que der e vier. Mesmo com toda essa situação, querido, mesmo com toda essa história, nós notamos que Ana, ela não desistiu de ser mãe. Mesmo com todo o diagnóstico contrário, ela não desiste do seu sonho. Mãe, não desiste nunca. Entenda isso. Note, meus irmãos, que Ana era estéril, e mesmo assim ela orava antes do filho nascer. Penso que, como eu já falei, que não há algo mais maravilhoso do que ser mãe. Vocês que estão aqui como mães, melhor do que eu, você sabe o que dizer, o que expressar, o que sentir quando você está com seus filhos nos braços. Querido, Ana, um exemplo de fé, coragem, determinação e resiliência de uma jovem que ama acima de tudo o Senhor. Quantas mães, querido, que mesmo com sua saúde materna ótima, mesmo sendo fértil, não ora pela sua gravidez ou até mesmo pelo seu filho. Eu acompanhei alguns casos em relação a isso, de casais que projetaram a gravidez da esposa e juntos ali estavam orando, e não foram poucas vezes que foi me falado isso, foi declarado isso. E ali a gente ajudando em oração também em relação à gestação. E quantas não são as pessoas e os casais que tiveram uma gestação maravilhosa, um parto glorioso, porque você, mulher, sabe como é essa situação. Mas eu quero contar para vocês um testemunho que eu vivi. Alguns anos atrás, no nosso grupo familiar, como o pastor Alfredo estava falando aqui, a importância de nós estarmos no grupo familiar, eu quero motivar você a fazer isso, a estar conosco. Alguns anos atrás, nós tínhamos um número grande no nosso grupo familiar. E no nosso grupo já aconteceu de tudo, e acontecia de tudo. Já bateu após o término do grupo, uma mãe desesperada, pedindo socorro para sua filha. Eu acho que eu já falei isso aqui, que a sua filha estava a ponto de suicidar-se. E nós entramos com a provisão divina, orando, intercedendo, buscando ao Senhor. Acolhemos aquela jovem, para a honra e glória do Senhor, veio se converter, se casou-se, mudou-se de estado, de município, e segue a sua vida para a honra e glória do Senhor. E nesse mesmo grupo familiar, tinha uma irmã que era estéril. E nós orávamos, e ela desejava ter este filho. E nós orávamos constantemente, toda semana. E ela chegava com os exames, e apresentava os exames, e a gente orava.
E ela dizia: eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, eu creio neste Deus. E ela chegava: diácono, olha aqui os exames, os médicos não dão nenhuma esperança, que o máximo que eu posso ter é uma adoção. Se eu quero ter realmente um filho, o máximo será uma adoção. Queridos, e nós estávamos ali orando, e ela não desistiu. Em um determinado tempo ela chega naquele grupo familiar, chorando, mas com choro de alegria, porque ela chegou nas mãos o resultado da sua gravidez. Eu sei o que eu vivi ali com aquela jovem. Eu vi a alegria, também vi a tristeza, mas em nenhum momento eu percebi um desânimo de dizer: eu não quero mais, vou desistir, vou parar. Esse jovem hoje está, eu não sei a idade certa, mas ele deve estar batendo entre 19 a 20 anos de idade. E ele faz agora, dia 15 de maio, o seu aniversário. Só não sei a idade dele, eu tive com ele ano passado. Ele me veio, me abraçou, eu nem conhecia. O garoto está enorme, lindo. E para a honra e glória do Senhor, Deus foi ali e deu àquela jovem esse milagre. Irmãos, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E assim também é o que nós estamos lendo, falando sobre esta jovem. Ana toma a sua maior decisão, a decisão que esta jovem lá no grupo familiar teve, de não desistir, de colocar diante do Senhor o seu sonho. Ana fez a mesma coisa. Uma maior decisão da sua vida foi orar a Deus, foi estar diante do Senhor. Ela poderia ter batido de frente com Penina, ela poderia ter se estressado, se chateado com o seu marido, ela poderia ter vivido uma vida reclamando de tudo e de todos, até mesmo do próprio Deus. Assim como eu e você, querido, que por muito menos nós reclamamos de tudo. Meus irmãos, Ana fez a diferença. Ela escolheu a melhor parte de estar em comunhão com Deus, conversando com Ele, se entregando com Ele e confiando acima de tudo. Diz a Bíblia que Ana estava em amargura de alma. Diz que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas se você parar para analisar, ela não só orou, Ana também fez um voto com Deus. 1 Samuel 1:11 diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O sacerdote Eli o repreendia, achando que Ana estava chapada, que estava embriagada, que estava fora de si. Ainda dizia para ela: afaste-se, menina, de bebidas fortes. Como se não bastasse a sua rival e o seu marido, agora tinha um sacerdote tentando lhe botar para baixo. Essa mulher, meus irmãos, antes de conceber do ventre, ela concebeu no coração. Antes de chorar a dor do parto, ela chora diante de Deus. Antes da realidade acontecer, ela crê no milagre do Senhor. Irmãos, Ana só foi influente na vida de Samuel porque ela era uma mulher de Deus. Você chegou aonde você chegou, não foi à toa, irmãos. Você está onde você está porque tinha e provavelmente tem uma pessoa que orou pela sua vida, que te colocou nas mãos,
que desde a sua concepção te amamentou, te deu banho, te alimentou, te deu educação, que criou o primeiro drone voador. Você sabia? Aquela havaiana que voava assim em cima de você. Não sei se acontece isso nos dias de hoje, mas nos meus dias a havaiana voava, viu? Minha irmã que diz, né? Minha mãe me batia tanto. Eu não lembro disso não, mas ela fala que aconteceu. Eu fico quieto, então fui um privilegiado. Eu cheguei até aqui, irmãos, porque teve uma pessoa que interveio, uma intervenção com orientação, as orações da minha mãe. Mesmo eu não querendo aceitar, a vida da minha mãe se tornou exemplo para mim. Mesmo não querendo aceitar, o exemplo da minha mãe me ajudou em muito, e me ajuda até os dias de hoje, na minha caminhada cristã e no meu ministério. A vida de Ana com Deus, queridos, se tornou um grande exemplo para Samuel. Olha que interessante, Ana consagra o filho a Deus antes mesmo de ser concebido. No verso 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Antes de qualquer coisa, querido, houve um clamor, houve uma oração, mesmo ela ciente que não poderia ter filho, mesmo ela tendo essa ciência. É certo que todos nós, todas as mães, querem o melhor para os seus filhos, mas o que seria melhor para os seus filhos? O que seria melhor para os nossos filhos? Ser bem-sucedido no trabalho? Ser um grande homem de negócio? Ser um empresário bem renomado, bem-sucedido? Tudo isso é importante e temos que trabalhar nisso. Temos que educar, ensinar, investir no futuro dos nossos filhos. Mas projetar, e precisamos pensar nisso, projetar algo muito maior para eles. E o que seria algo muito maior para eles? O reino de Deus. Minha mãe, querido, nunca falou para mim: eu te vejo como um grande empresário. Ela nunca disse isso para mim. Eu te vejo como um trabalhador, uma excelente empresa. Ela nunca disse isso para mim. Nunca. A única coisa que eu lembro é que ela me dizia: filho, guarda dinheiro. Filho, guarda dinheiro. Mas eu me lembro muito bem, mesmo contra a minha vontade, ela falar: filho, eu te vejo na casa de Deus. Você pode pular para um lado e para o outro, mas você é um pastor da casa do Senhor. Porque ali, querido, havia intercessão, ali havia um clamor. Poderia ter dado errado, mas ela não desistiu. Ela clamava, ela orava, não somente por mim, mas por todos os seus filhos. Nós somos influentes na vida dos nossos filhos. Hoje pela manhã uma mãe me chamou e falou assim: pastor, olha, eu vejo os meus filhos, eles têm as minhas características. Eles fazem muitas vezes o que eu faço, eu fico me observando e fico olhando para ela e falo: gente, era eu. Igualzinho o que eu fazia quando eu era mais nova. Nós somos influentes na vida dos nossos filhos. Nunca imaginaria chegar aonde eu cheguei, querido. Eu nunca pensei que estaria aqui. Quais os sonhos, queridos, pais, mães, que temos para os nossos filhos? Será que queremos que somente o reconhecimento daqui venha para os nossos filhos? Que eles levantem somente os troféus deste mundo, desta terra? O que temos de sonho para eles? Precisamos ter sonhos mais elevados. Sim, precisamos sonhar mais alto e acreditar que os nossos filhos pertencem ao reino do Senhor. Ana chora copiosamente,
que chega a um ponto de sua oração, que ora e pede um filho não para ela, mas para Deus. Ao divisor de água, querido, nessa oração de Ana junto ao Senhor, ao ponto de ela dizer: Senhor, se o Senhor me conceder esse filho, eu te devolvo. Ela fez um pacto com Deus, ela fez uma aliança com o Senhor, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E diz a palavra que eles ali o adoraram ao Senhor. Irmãos, a criança nasceu. Ana teria grandes argumentos. Afinal de contas, era o filho tão esperado, era um milagre, a razão da sua vida. Ela teria razões de sobra para não levar essa criança, para deixar no templo para ser cuidado ao Senhor. Era o seu filho, seu milagre, sua vida. Levá-lo para ficar com um sacerdote, e esse sacerdote que nem autoridade, nem autonomia tinha junto aos seus filhos, levá-lo para ficar junto com Ofni e Finéias, como filho de Belial. Não vou fazer isso não. Irmãos, Ana pede um filho, não para realizar o seu sonho, mas para realizar o projeto de Deus. Naquele tempo a nação de Israel estava em decadência. Naquele tempo o sacerdote estava corrompido. Se você pegar a história, você vai ver. Se você ler cuidadosamente, você vai perceber o quanto aquela situação, aquele momento estava corrompido. Ana pede para Deus um filho, não para satisfazê-la como um filho, mas sim para ele ser um grande luzeiro para a nação, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Ela consagra o seu pequeno filho para Deus. Deus honra, meus irmãos, o compromisso de uma mãe e de um pai, quando eles desejam fazer a vontade de Deus. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Foi assim com Moisés, que mesmo criado no berço de ouro do Egito, teve ali a sua mãe Joquebede como essa coluna. Sendo amamentado por ela, Joquebede o ensina. Joquebede lhe passa todos os princípios de Deus e do seu povo. Moisés cresce e com punhos fortes tira o povo da escravidão. Um outro exemplo que eu gostaria de citar para vocês está na segunda carta de Paulo a Timóteo, de 1:5. 1:5 diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Irmãos, note, quando a Bíblia nos dá esse relato, quando a Bíblia apresenta a nós essas questões, diz para mim e para você que é possível sim, é possível nós intercedermos pelos nossos filhos, é possível acreditarmos que Deus pode agir em favor dos nossos filhos. Se você, irmãos, olhar para dentro de si e ver de fato da onde você foi tirado, por onde você transitou, por onde você passou, talvez assim como eu, você poderá dizer: a minha vida, pastor, se não fosse a intervenção divina, talvez eu não estaria aqui nesta noite, talvez eu não estaria nesse momento tão sublime, talvez eu não estaria vivo. E quantos não são os relatos que nós conhecemos
de vidas que foram resgatadas, de vidas que foram alcançadas pelo clamor de uma mãe. Você lembra aquela história que chega duas mães com seu filho, aonde uma mãe, ao dormir pela noite, fatalmente matou aquela criança, e chega diante do rei e diz: o filho é meu, ela matou o dela, e o dela não, esse é meu, e ele matou o dela, e assim por diante. E quando o rei decide pegar uma espada e dividi-lo ao meio, o que é a mãe que não desiste nunca? A verdadeira mãe que clama: não, meu Senhor, pode dar o meu filho para ela, mas não mate a criança. E a Bíblia diz que a outra mãe, que havia matado o seu filho, disse em bom alto e som, alto, bom e claro som: nem eu nem você pode cortar. E a verdadeira mãe que clama, chega diante do rei e diz: não, Senhor, pode dar o meu filho, libera ele. Você lembra aquela viúva que chega diante do Senhor Jesus: Senhor, a minha filha está enferma, terrivelmente enferma, vai lá, cura minha filha. E Jesus disse para ela: não é lícito dar os pães e ela chega e diz: mas até as migalhinhas, Senhor, que isso cai da mesa, os cachorrinhos comem. Ela poderia ter saído daquele momento antes de se prostrar, antes de se colocar, mas ela foi para clamar pela sua filha. Mães, querido, como dizem aí fora, não mexe com o filho não, que se torna uma leoa, no sentido de defender. Recentemente, 1h30 da manhã, eu recebo uma ligação, uma mãe clamando: por favor, me ajude, eu estou com minha filha na UTI, eu não posso perder a minha filha, me ajude, ore, venha cá. Havia uns 3 anos que eu não via essa pessoa, são amigos. E no dia seguinte, no domingo, eu estive lá na UTI. Eu estive com aquela criança. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E ali estivemos orando, eu levei, ungi aquela criança. Aquela criança ficou internada 1 mês na UTI, com todos os seus cuidados, não poderia receber visita, ninguém podia entrar. E essa semana ela me liga e disse: pastor, a minha filha já voltou a estudar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, está dizendo que a sua avó e a sua mãe ensinou essa criança, orou com essa criança, intercedeu com essa criança, clamou com essa criança, educou essa criança para a vida. E muitas vezes nós desistimos. Quem foi essa criança? Foi Timóteo, pastor Timóteo.
Ensine os seus filhos a conhecer a Deus. Esses ensinamentos não vêm da escola, da igreja. A igreja dá um excelente suporte, mas precisa partir de você, mãe. Precisa partir de você, pai. Eu quero encorajar você, minha irmã, a consagrar seus filhos ao Senhor. Mesmo você que ainda não tem filhos, mesmo você que anseia ter filhos, aquelas que têm filhos de coração, que ore por eles e ouse consagrá-los ao Senhor. Escreva a sua história de fé com Deus. No verso 21 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana. Depois de toda essa trajetória, depois de todo esse trâmite, depois de todo esse momento de agonia, lá no capítulo 2, verso 21 diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Quem foi Samuel? Quem foi essa criança da promessa? Quem foi essa criança que foi derramado tempos e tempos de lágrimas da sua mãe? Samuel foi o profeta que ungiu a Saul e a Davi. Alguém já disse: a vida não vem com manual de instruções, mas vem com a mãe, que é a mesma coisa. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Paulo está falando com Timóteo. É isso que o Senhor fala conosco nesta noite. Se interage com a palavra, querido. Ouve a palavra. Inculque a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Esteja falando com eles. Não se canse de orar, de dizer: filho. Mães, pais, esse compromisso é nosso. Às vezes nós chegamos na igreja e deixamos os nossos filhos, achando que a igreja vai cuidar, vai ensinar as Escrituras. Glória a Deus que nós temos uma igreja que faz isso. E os nossos crianças, eu sempre estou falando aqui, estão vindo aí com muita disposição e muita garra. Bebês, eu vi bebê, estão ali, 2 jovens trabalhando na casa do Senhor. Nós vamos passar, irmãos. Daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Vamos aproveitar o dia de hoje para ensiná-los. Vamos aproveitar o dia de hoje para amá-los. Vamos aproveitar o dia de hoje para que Deus permita, através de você, que os teus filhos alcance a verdade do Senhor, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero orar. Quero convidar você a estar de pé, para que juntos possamos estar orando, para que juntos possamos clamar ao Senhor. Não se esqueça, meus irmãos,
As mãos que embalam o berço, governa o mundo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra liberada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor permitiu que os nossos ouvidos alcançassem a tua voz. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós conseguimos chegar na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome. E sairmos daqui, Deus, abençoados e fortalecidos por ti, porque a tua palavra, a palavra da verdade, mais uma vez foi liberada neste lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça o teu rosto, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Queremos cantar, Senhor, sobre a tua bondade, por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade
Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor. Leva teu povo guardado e protegido, Senhor. Guia, Senhor, durante a semana, cada um aqui, Senhor. E que possamos, Senhor, cumprir a tua palavra, te servir verdadeiramente, Senhor. Que possamos entregar cada aspecto do nosso viver, do nosso dia, Senhor, em tuas mãos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro